Te louvamos, Senhor, e bendizemos o Teu nome essa noite, porque o Senhor não os deixou sem testemunho, mas o Senhor se mostrou a nós, se deu a conhecer. O Senhor enviou Jesus Cristo e também preparou o Espírito Santo, inspirando o texto sagrado, movendo homens para que eles escrevessem exatamente as palavras que o Senhor queria que fossem registradas. E agradecemos pelo grande milagre da preservação da Bíblia ao longo da história. O Senhor guardando de homens maus, governantes, que sempre tentaram destruir esse livro. E hoje nós temos ele em mãos, incorrupto, e temos o Teu Santo Espírito para nos ensinar. E nós oramos para que esse grande milagre ocorra nessa noite. Que a nossa mente, o nosso coração, sejam conduzidos de forma cativa pelo Teu Santo Espírito ao conhecimento de Deus, transformando-nos à imagem do Teu Filho. Nós pedimos essas coisas no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, vamos abrir a Bíblia em 1 Tessalonicenses capítulo 2. A nossa leitura hoje vai ser do verso 13 ao 16. Então, a primeira de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, do verso 13 ao 16. Há pessoas que têm muitas oportunidades na vida e desperdiçam. Há outras que encontram apenas uma única oportunidade e abraçam. Nós poderemos dizer que Caim é um exemplo de uma pessoa que teve muitas oportunidades. Certamente ele ouviu do seu pai, Adão, como era a vida no jardim, como era maravilhoso ter um corpo humano não tocado pelo pecado e desfrutar da presença de Deus todas as tardes. E ele sabia também como era difícil a vida fora do jardim, com um Deus escondido e cercado de pecados por dentro e por fora. Mesmo assim, esse homem, com toda a oportunidade que recebeu, ele acabou matando o seu irmão e se tornando o cabeça de uma descendência que iria se opor ao futuro Messias. No Novo Testamento, nós temos a figura de Judas Iscariotes, que poderíamos dizer que foi a pessoa que mais recebeu oportunidades na história da humanidade. Ele não só ouviu a respeito de Deus, ele conheceu o verdadeiro Salvador, ele teve contato com Deus em um corpo humano, ele viu toda a perfeição do procedimento do Senhor Jesus Cristo. E mesmo assim, irmãos, todos esses privilégios não o impediram de trair o autor da vida. Do outro lado, nós temos pessoas que tiveram apenas uma única oportunidade e abraçaram. Raabe, a prostituta, por exemplo, ela recebeu os espias de Jericó e naquela única ocasião que ela teve, ela tomou a decisão mais importante da sua vida, que foi guardar a vida daqueles dois homens ao custo, ao perigo da sua própria vida, e foi aquilo que manifestou a sua fé em Deus e futuramente a colocou entre o povo do Senhor. Nós também estudamos aqui na igreja o livro da Ruth, a Moabita, que teve uma chance, uma única chance, de se aproximar do povo de Deus, e apesar de toda a humilhação, de viver uma vida de mendicância, ela ainda preferiu estar entre o povo do Senhor do que voltar para a sua própria nação pagã e quem sabe constituir ali um casamento. Essas pessoas, todas elas, agarraram com todas as forças a única oportunidade que tiveram e foram salvas. No Novo Testamento nós temos a figura do ladrão da cruz, que talvez seja a figura mais marcante a respeito desse assunto. Esse homem pendurado ao lado do Senhor Jesus, uma única frase: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. E ele ouviu aquela frase gloriosa: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Há pessoas que têm muitas oportunidades e desperdiçam. Há pessoas que têm poucas oportunidades e abraçam. E é esse assunto que nós vamos ver hoje no tema aqui do argumento do apóstolo Paulo. Paulo vai falar sobre pessoas que tiveram muitas oportunidades e desprezaram, e ele vai falar de pessoas que tiveram
uma única oportunidade e abraçaram com todas as forças. Ele vai fazer uma comparação entre os tessalonicenses, povo que teve uma única oportunidade, e os judeus, os seus contemporâneos, que tiveram centenas de oportunidades e acabaram até rejeitando o nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós vamos ver aqueles que acolhem e aqueles que rejeitam a palavra de Deus. E o nosso propósito, irmãos, a nos aproximar desse texto hoje, é estimular na igreja do Senhor Jesus Cristo essa prontidão em obedecer aquilo que o Senhor requer de nós. Então vamos ler a palavra do Senhor. Eu estou em 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13. Por favor, acompanhem com fé a leitura da Sagrada Escritura, que afirma o seguinte: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia em Cristo Jesus, porque também padecestes da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram, e não agradam a Deus, e são adversários de todos os homens, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios, para que estes sejam salvos, a fim de irem enchendo sempre a medida de seus pecados. A ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. Amém, amém, e graças a Deus pela palavra do Senhor que nós temos o privilégio de ouvir. Como eu disse, irmãos, o texto hoje tem uma divisão muito simples. Nós vamos ver o povo que acolhe a palavra e o povo que rejeita a palavra. Nós vamos ver o povo que teve uma única oportunidade e abraçou, e nós vamos ver o povo que teve milhares de oportunidades e desprezou. Então é isso que nós vamos ver. Primeira parte aqui, nós temos o povo que acolhe a palavra. Então no versículo 13, Paulo está mais uma vez elogiando os tessalonicenses, e ele diz: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. Eu queria que vocês percebessem que nesse versículo aqui, ele está retomando o que ele começou a falar no capítulo 1, versículo 2. Olhe comigo, capítulo 1, versículo 2, e você vai ver que ele está mantendo o mesmo tema, que é muito importante você recuperar isso que Paulo está dizendo. Veja que ele começa o segundo versículo do capítulo 1 dizendo: damos sempre graças a Deus por todos vós. Então ele está dando graças a Deus. O primeiro capítulo, eu falei para os irmãos, nós estudamos esse capítulo, é uma longa sentença na qual o apóstolo Paulo engrandece e agradece a Deus pela vida desses irmãos. Paulo diz que eles tinham uma fé operante, amor abnegado, que eles eram eleitos, perseverantes, que eles eram crentes exemplares, evangelistas, submissos a Deus, que viviam na expectativa da chegada de Jesus. Paulo agradece a Deus por eles, Paulo enaltece esses irmãos. Eu disse para vocês que em nenhuma outra carta do Novo Testamento, Paulo enaltece tanto uma igreja como ele faz com esses irmãos de Tessalônica. Quem vem acompanhando as sequências das mensagens, sabe que no capítulo 2 nós tentamos mostrar para os irmãos que ele muda de tom. O tom dele, no capítulo 2, é um tom mais sério. Ele sabia que naquela região haviam caluniadores, judeus e gentios estavam se levantando e meio que tentando alterar a memória dos crentes. Eles falavam que Paulo não era de Deus coisa nenhuma, que Paulo era um charlatão, que Paulo tinha interesses econômicos, até interesses sexuais nas mulheres da igreja, e Paulo apela tanto a Deus como à memória daqueles irmãos para sustentar que ele de fato era uma pessoa verdadeira, íntegra, tanto ele como os seus companheiros. Então ele faz isso no capítulo 2 até o versículo 12. A partir do 13,
ele encerra essa sessão que ele está ali se defendendo e ele volta para o tema do capítulo 1, aquela gratidão que ele vinha expressando a Deus pela vida desses irmãos. Então ele fechou aquele parêntese de defesa, na qual ele estava afirmando a integridade dele, de Timóteo, de Silas, e agora ele volta para esse tema agradecimento, gratidão. Então aqui ele elenca, irmãos, 2 motivos de gratidão, 2 motivos pelos quais ele agradecia a Deus pela existência dessa igreja. Então veja comigo aí, no verso 13 ele diz: outra razão ainda nós temos para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra de Deus que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavras de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus. Então, o primeiro motivo de gratidão de Paulo, ele diz: eu agradeço a Deus por vocês, porque vocês acolheram o que nós falamos como palavra de Deus. Mais uma vez, irmãos, o apóstolo Paulo está recordando a estada dele em Tessalônica. Eu falei para vocês que vêm acompanhando as mensagens, que a permanência dele nessa cidade foi muito difícil. Ele estava fisicamente muito frágil. A cidade que antecedeu Tessalônica, a cidade de Filipos, Paulo levou uma surra terrível, severa. Ele foi chicoteado por autoridades romanas. E ele saiu depois daquela cidade quando Deus fez aquele milagre em que o cárcere foi simplesmente destruído por um terremoto. E de lá ele viajou para Tessalônica. E eu disse para vocês que ele fisicamente estava simplesmente destruído. E ele mesmo assim prega o evangelho para aqueles irmãos. Então ele está se recordando disso. Apesar das limitações físicas minhas, vocês me acolheram e tudo aquilo que eu falei, vocês receberam como palavra de Deus. Mas eu falei para vocês que também, além desse problema físico do apóstolo Paulo, a estada dele entre os irmãos de Tessalônica foi muito curta. Ele ficou poucas semanas ali. Levantou-se uma grande perseguição movida pelos judeus e Paulo teve de sair às pressas com Silas e Timóteo. Então, além do seu problema físico, ele ainda não teve muito tempo para estar com aqueles irmãos, o suficiente para dar todos os fundamentos da fé, organizar a igreja, até que ele pudesse dar continuidade à sua viagem missionária. E tinha um terceiro problema, irmãos, que para piorar tudo, depois que o apóstolo Paulo saiu de Tessalônica, esses irmãos recém-convertidos, lembre-se disso, eles foram vítimas de uma perseguição terrível, que inclusive causou a morte de vários deles. Então, esse é o pano de fundo dessas palavras que nós acabamos de ler no verso 13. É quase como se Paulo estivesse dizendo assim: meus irmãos, tinha tudo para dar errado a minha permanência aí. Eu não estava bem fisicamente, eu fiquei pouco tempo entre vocês, uma perseguição terrível se levantou que poderia ter varrido essa igreja, mas mesmo assim, vocês acolheram as nossas palavras como se fossem Deus falando com vocês. Então eles acolheram as palavras de Paulo como sendo palavra de Deus. E depois que eles se converteram, Paulo e seus amigos continuaram ensinando verdades a respeito do Deus Trino, a respeito de vida cristã, a respeito de profecias futuras, e todo o tempo esses irmãos estavam lá bebendo. Era Paulo falando, Silas falando, e aqueles irmãos sentados, ouvindo, quase que falando consigo mesmos o seguinte: nós estamos ouvindo Deus falar conosco. Vocês sabiam que essa deve ser a postura do povo de Deus diante de toda ocasião em que a palavra de Deus está sendo exposta? Toda vez que a palavra de Deus, irmãos, está sendo verdadeiramente pregada, essa deveria ser a nossa reação. Não é o pastor que está falando, é Deus que está falando comigo. É Deus que está ministrando ao meu coração. É Deus que está se comunicando comigo. Que privilégio é poder ouvir a voz de Deus através da exposição da palavra. Então Paulo está agradecendo por isso. Paulo está feliz por isso. Tinha tudo para dar errado. Vocês só tiveram uma única oportunidade, com um missionário doente, fisicamente fraco, no meio de uma forte perseguição, mas vocês receberam as nossas palavras como sendo palavra de Deus.
Agora, meus irmãos, vocês sabem qual é a prova de que uma pessoa verdadeiramente ouviu a palavra de Deus sendo pregada através da Escritura? Eu estou colocando a seguinte questão: há muitas pessoas que ouvem, eu estava falando inclusive isso hoje na sala dos juniores da escola dominical. Há muitas pessoas que têm contato com o Evangelho, mas essas pessoas elas não permanecem no Evangelho. Então, qual é a prova de que uma pessoa verdadeiramente ouviu a palavra de Deus e a palavra de Deus foi implantada no coração dessa pessoa, gerando uma nova vida? Veja que Paulo fala isso no final do versículo 13. Ele diz assim, que eles acolheram não como palavras de homens, e sim como palavras de Deus, a qual, com efeito, veja o que ele diz, está operando eficazmente em vós, os que credes. Então, qual é a prova de que alguém de fato ouviu a palavra de Deus, ouviu verdadeiramente? Ele diz aqui, a prova é que se você creu em Jesus Cristo verdadeiramente, a palavra de Deus continua operando. A palavra de Deus não se resume àquele primeiro contato que você tem com o Evangelho, no qual os seus pecados são perdoados, não. A palavra de Deus continua a operar. Ela produz fruto na sua vida, ela vai mudando o seu caráter, sua forma de pensar, ela vai alterando os seus pensamentos, os seus valores. Irmãos, a palavra de Deus faz uma coisa maravilhosa, ela pega pessoas explosivas e transforma em pessoas mansas. A palavra de Deus torna pessoas desonestas em pessoas honestas. A palavra de Deus toma pessoas imorais e transforma pessoas imorais em pessoas santas. Ela toma pessoas individualistas, egoístas e torna essas pessoas altruístas. Então, onde a palavra de Deus continua operando, ali nós temos um sinal de que houve de fato a implantação da palavra de Deus no coração. Então o apóstolo Paulo aqui, irmãos, ele está dizendo que o poder da palavra de Deus não é apenas para perdoar os nossos pecados. A palavra de Deus também nos faz pessoas piedosas. Isso é uma palavra muito importante no Novo Testamento. Você sabe o que significa uma pessoa piedosa? Duas coisas, tá? Depois tem os livros ali do Jerry Bridges, que o pastor Bruce tem. Ele tem um lá que se chama Exercita-te na Piedade. Você pode olhar lá esse livro, que é bem baratinho, viu? Esse livro é maravilhoso. Piedade é anseio por Deus e obediência a Ele. Então, onde você encontra uma pessoa que obedece a Deus de coração, e uma pessoa que tem anseio por Deus, ela tem anseio, vontade, desejo de estar na presença de Deus, ela tem prazer em orar, cantar, louvar, evangelizar, vir para a igreja, ouvir as escrituras, ter comunhão com os irmãos. Onde você encontra alguém assim, você pode dizer, eu estou diante de uma pessoa piedosa. Então Paulo está reconhecendo que esses irmãos eram assim. Esses irmãos, eles eram espirituais. O apóstolo Paulo diz, eu não estou mais entre vocês, eu saí, eu permaneci poucos dias com vocês. No entanto, a palavra de Deus prossegue operando de uma forma eficaz, fazendo com que vocês cada vez mais se tornem parecidos com Jesus. Então, irmãos, é isso que acontece com uma igreja, com uma pessoa que acolhe a palavra de Deus no coração. A palavra de Deus não apenas perdoa os seus pecados, mas ela transforma você. E Paulo está dizendo, eu agradeço, eu dou graças a Deus, porque vocês ouviram as nossas palavras como palavra de Deus, e essa palavra continua poderosamente operando em vocês, apesar da nossa distância geográfica, né? Paulo só tem elogios para essa igreja. É muito interessante, irmãos, esse livro, ele é um livro sobre profecias, ele é um livro futuro, mas Paulo, ele gasta a maior parte do livro falando desses irmãos, da bênção desses irmãos. Vocês vão ver que só no capítulo 4 é que finalmente Paulo vai entrar no tema central do livro, que é relacionado a profecias, mas durante todo o tempo ele está enaltecendo e recordando da estada dele entre esses irmãos. Então esse é o primeiro motivo da alegria de Paulo, essa é a marca do povo que acolhe a palavra de Deus, é o povo que pertence ao Senhor, é o povo que obedece a Ele. Só que no versículo 14, ele mostra mais um elemento que faz ele agradecer a Deus por esses irmãos. Vejam aí comigo. Ele diz assim, tanto é assim, irmãos,
que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia, em Cristo Jesus, porque também padecestes da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus. Então, depois de se alegrar com o fato de que eles acolheram a palavra de Deus, Paulo agora fala que um outro motivo pelo qual ele se gloriava nessa igreja, ele se alegrava com esses irmãos, era a disposição deles em sofrer pelo nome de Cristo. É maravilhoso isso aqui, irmãos. Ele diz aqui no versículo 14, que esses irmãos se tornaram imitadores dos crentes da Judéia. Essa frase aqui a gente tem que desempacotar ela, porque tem um bocado de coisa aqui contida nessa frase. Os irmãos sabem que a primeira igreja batista regular do mundo foi fundada em Jerusalém, né? Então, a primeira igreja batista, é brincadeira, tem um pessoal que fica, né, nervoso com esse negócio, viu, gente? É brincadeira. Mas a primeira igreja da história da humanidade foi fundada em Jerusalém. A igreja de Jerusalém cresceu bastante e ela chegou a 5.000 membros. Você pode ler isso lá em Atos 4, Atos 5, Atos 6. Só que veio o martírio de Estevão e uma grande perseguição. E o que aconteceu com essa igreja de Jerusalém? Aqui, quem ouviu as mensagens de Tiago, nós falamos isso várias vezes. A igreja de Jerusalém se dispersou pela Judéia. A Judéia é essa região onde no mapa hoje fica a Palestina. Então, onde essas pequenas comunidades, esses grupos de crentes foram se estabelecendo na Judéia, eles foram formando pequenas igrejas. É por isso que Paulo fala aqui no versículo 14, que vocês se tornaram imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia em Cristo Jesus. Então, dessa perseguição se fundou várias pequenas igrejas. Só um parênteses aqui que é importante. Veja que ele usa a expressão igrejas de Deus, igrejas em Cristo Jesus. O Novo Testamento usa a palavra igreja em dois sentidos. O Novo Testamento usa a palavra igreja para se referir à totalidade dos cristãos. Nós chamamos isso de igreja invisível. Alguns teólogos, alguns livros de teologia mais antigos, chamavam de igreja universal. Mas não dá mais para chamar de igreja universal por razões muito óbvias, né? Então hoje os teólogos mais do nosso tempo estão chamando de igreja invisível. Engloba a totalidade de todos os crentes. Eles estão distribuídos hoje em diversas comunidades locais. Então, às vezes o Novo Testamento usa a palavra igreja assim. Edificarei a minha igreja. Então ali você tem a palavra igreja sendo utilizada nesse sentido. Em outros locais, o Novo Testamento usa a palavra igreja para designar as assembleias locais. Essas igrejas que estão em lugares, como as igrejas da Judéia, a igreja de Corinto, a igreja de Éfeso. Eu estou falando isso, irmãos, não é à toa, porque temos algumas seitas que elas ignoram essas distinções. Tem uma, por exemplo, que ela se chama de a igreja. Então aqui em Salvador tem a igreja em Salvador. A pessoa pergunta, você chega para uma pessoa dessa e pergunta assim, você é de que igreja? Ele diz, não, eu sou da igreja. Sim, qual? Não, a igreja. Sim, mas qual igreja? Não, nós somos a igreja. Então eles fazem essa confusão entre assembleias locais e essa igreja invisível. E por eles fazerem essa confusão, eles acabam se vendo como a única igreja neotestamentária que segue o modelo do Novo Testamento. Mas aqui nós vemos Paulo falando das igrejas da Judéia. Então haviam comunidades naqueles locais. Então Paulo aqui, voltando ao argumento dele, ele está falando assim, nessas igrejas da Judéia, essas igrejas, elas sofreram perseguições implacáveis. Inclusive, meus irmãos, a propósito, quem foi a pessoa que encabeçou a maior de todas as perseguições às igrejas da Judéia? Foi o próprio Saulo de Tarso,
que futuramente escreveria essa carta, né? São as grandes ironias de Deus que nós encontramos nas páginas da Bíblia. Então Paulo está lembrando eles o seguinte: olha, vocês se tornaram imitadores desses irmãos. Esses irmãos saíram de Jerusalém às pressas, abandonando suas casas, seus trabalhos, se espalharam pela Judéia, fundaram igrejas, e mesmo assim, naquelas pequenas comunidades, eles sofreram afrontas, perseguições terríveis dos seus próprios conterrâneos, isto é, dos próprios judeus, e vocês se tornaram imitadores deles. Isto é, vocês se tornaram sofredores junto com eles. Vocês se tornaram imitadores, porque vocês também sofreram forte e têm sofrido forte oposição judaica. Eu tenho falado para vocês que esses jovens crentes aqui, eles sofriam calúnias, eles sofriam surras, denúncias e até assassinatos. E Paulo está dizendo: e vocês não se envergonham disso, vocês não têm vergonha de sofrer por Cristo, vocês não se acovardam, vocês não se desanimam e muito menos abandonam a fé. Vocês são imitadores dos crentes das igrejas da Judéia. Forma interessante de imitar, não é, irmãos? Imitar através da disposição do sofrimento. Esses irmãos aqui dessa igreja, como eu disse, uma igreja formada de recém-convertidos, eles aprenderam uma das grandes lições da vida cristã, que todo cristão precisa reaprender ao longo da vida: que o sofrimento é a escola na qual Deus treina os seus filhos. Você já aprendeu essa lição? Essa lição a gente aprende e desaprende. E aí depois nós precisamos reaprender novamente. E Paulo diz: vocês aprenderam essa lição. Vocês se tornaram imitadores. Vocês são imitadores no sofrimento deles. Então eles perseveravam no sofrimento, irmãos. Eles não tinham vergonha de carregar a cruz, de seguir Cristo, de entrar pela porta estreita. E é por isso que Paulo diz: eu agradeço a Deus pela vida de vocês. Eu agradeço primeiro porque vocês ouviram a nossa palavra como sendo palavra de Deus. A palavra de Deus continua frutificando em vocês. E mais do que isso, vocês se tornaram amigos, companheiros de sofrimento dos demais crentes da Judéia. Esse aqui, irmãos, é o povo pelo qual Paulo agradece. É o povo que acolhe a palavra de Deus. É o povo que teve uma única oportunidade, mas abraçou de todo o coração e aceita do Senhor a sua porção de sofrimento, perseverando nos dias de provação. Eles não são um exemplo para nós, aceitando sua porção de sofrimento, sem murmurar, sem enfraquecer, sem blasfemar, sem dar as costas para o Senhor. Mas eles eram novos convertidos. É por isso que Paulo diz lá no início: vocês são exemplos. Vocês são exemplos para as demais igrejas. Então esse é o povo que Paulo elogia. Agora vamos, irmãos, para o povo que rejeita a palavra. Ele falou do povo que acolhe. Agora ele vai falar do povo que rejeita. Quem é o povo que rejeita a palavra? Última palavrinha do verso 14, ele menciona o nome desse povo. Quem é esse povo? Os judeus. Os judeus rejeitam a palavra. E aqui, irmãos, notem o contraste gritante que Paulo está falando. Paulo está mostrando o seguinte: vocês, tessalonicenses, tiveram apenas um pouco de contato com a verdade. Eu estive com vocês apenas umas poucas semanas. Eu estava fisicamente fraco, vocês sofrendo perseguição. Mesmo assim, naquela única oportunidade, vocês acolheram a palavra de Deus. E os judeus, irmãos? Quanto tempo os judeus tiveram contato com a palavra? Milênios. Quantas pessoas Deus enviou? Deus enviou centenas. Desde Moisés, até passando pelos profetas, reis. Eles sempre tiveram contato com a palavra de Deus. Esse é o contraste que Paulo quer estabelecer. Ele está dizendo que os tessalonicenses, na única oportunidade que tiveram, eles reagiram com fé e receberam a pregação do evangelho como palavra de Deus. Mas os judeus, irmãos, séculos e séculos de revelação divina, de paciência do Senhor, eles sempre reagiram com incredulidade. E a maior rejeição dos judeus, irmãos, está no fato de que eles viram Jesus. Eles viram o verbo que se fez carne.
Eles ouviram as palavras de Jesus, eles viram os milagres de Jesus. O Senhor, meus irmãos, deu todas as provas a eles de que ele era o Messias prometido do Antigo Testamento. E como foi que eles reagiram? Eles disseram assim: você não é de Deus não. Esses milagres que você está fazendo, na verdade você está fazendo no poder dos demônios. Foi isso que os judeus fizeram. E na época do Senhor Jesus Cristo, os judeus, meus irmãos, haviam alcançado o ápice da apostasia. A rejeição deles ao Senhor Jesus Cristo é o ponto mais alto de toda a apostasia deles. Então, esse é o povo pelo qual Paulo se entristece. Enquanto ele se alegra pelos crentes tessalonicenses, esse aqui é o povo pelo qual ele se entristece. Lá em Romanos 9, ele diz que carregava uma dor incessante no seu coração. Que dor incessante era essa? A incredulidade dos seus próprios irmãos judeus. Depois de falar isso, irmãos, de indicar esse povo, Paulo vai apresentar uma lista de pecados que os judeus vinham cometendo ao longo do século. Então vocês imaginam aqui quase como se fosse um tribunal em que vai se ler as acusações. Então veja que ele elenca aqui várias acusações. Versículo 15, ele diz: os quais não somente mataram o Senhor Jesus. Então qual é a primeira acusação? Eles mataram o Senhor Jesus. Irmãos, esse foi o maior de todos os crimes. João 1,12 diz: veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Em Atos 3,15, Pedro olha para a comunidade judaica e diz assim: vocês mataram o autor da vida. Esse foi o maior de todos os crimes. Eles rejeitaram e mataram o rei dos reis, o descendente de Davi, o verbo que se fez carne. Esse foi o crime, o maior de todos os crimes que eles cometeram. Ele ainda continua, versículo 15. Além de matar o Senhor Jesus, eles também mataram quem? Eles mataram os profetas. A lista de profetas mortos é muito grande. Em Hebreus capítulo 11, versículo 37, fala-se lá dos profetas que foram mortos ao fio de espada e outros que foram cerrados pelo meio. De acordo com a tradição antiga, o profeta que foi cerrado ao meio foi o profeta Isaías, o maior de todos os profetas dos tempos dos reis. Ele foi cerrado ao meio, um gesto de truculência diante da incredulidade do povo a quem ele ministrava. O profeta Jeremias foi levado à força ao Egito por judeus rebeldes e incrédulos, e quando chegou lá, ele foi apedrejado pelos judeus, aqueles mesmos os quais ele estava ministrando e chamando eles a se converterem e se curvarem diante do Deus verdadeiro e abandonarem os ídolos. Eles mataram os profetas. O que mais que Paulo fala aqui, irmãos? O que mais que eles fizeram? Versículo 15. Como também nos perseguiram. De quem Paulo está falando aqui? Paulo está falando dos apóstolos. Paulo está falando dos enviados de Cristo. É como se ele estivesse dizendo assim: o ódio deles por Jesus, depois da morte de Cristo, foi transferido para os embaixadores de Jesus, para aqueles que falavam no nome deles. Você que já leu o livro de Atos, você vê isso acontecendo, eles seguindo Paulo no calcanhar dele. Cada cidade que Paulo passava, formava uma comunidade de judeus para ir atrás dele, caluniando. No caso de Tessalônica, eles contratando bandido, gente malfeitor para ficar tumultuando as multidões, eles criando situações em que possibilitasse matar o apóstolo Paulo. Eles faziam isso, irmãos. Eles não entravam no céu e ainda impediam a pregação do verdadeiro evangelho. Então esse é o pecado que eles cometeram. O que mais que Paulo fala aqui? Continuando aí a leitura, ele diz: e não agradam a Deus. Vocês sabem que os judeus se gabavam de ser o único povo que guardava a lei de Moisés na sua inteireza. Eles se gabavam de ser o único povo da história que conhecia a lei de Deus e a cumpria à risca.
E Paulo está olhando para todo esse sistema legalista e dizendo: vocês não agradam a Deus coisa nenhuma. O zelo de vocês, ele disse em outra passagem, é um zelo sem entendimento. A salvação, meus irmãos, pela graça de Deus, mediante a fé no Messias, sempre foi a mensagem de salvação em todas as épocas da história, inclusive no Antigo Testamento. Só que essa mensagem de que eles deveriam crer no Messias que haveria de vir, foi sendo ao longo dos anos substituída por uma religião legalista que só produzia arrogância e ignorância desses homens. E eles achavam que estavam agradando a Deus, mas no final das contas não agradavam coisa nenhuma. O que mais que Paulo diz? Final do verso 15, dos seus irmãos judeus, ele fala: e são adversários de todos os homens. Em outras palavras, irmãos, eles hostilizam todos aqueles que não são judeus. Eles viviam dessa maneira. Um historiador romano chamado Tácito, falando a respeito dos judeus do primeiro século, ele escreveu as seguintes palavras, tá? Abrindo aspas aqui para o historiador Tácito, ele diz assim: para todos os demais povos, sentem somente ódio e inimizade. Aqui ele está falando da disposição dos judeus do primeiro século. Eles olhavam para todos aqueles que não eram judeus e eles só manifestavam ódio e inimizade. Então Paulo está falando, eles são inimigos de todos. Eles hostilizam a todos. E Paulo explica no verso 16, até onde ia esse ressentimento deles com os gentios. Veja o versículo 16, ele fala assim: a ponto de nos impedirem de falar aos gentios, para que estes sejam salvos. Então veja, irmãos, até onde ia esse ressentimento deles. Ele está dizendo, esses judeus que não agradam a Deus, que mataram Jesus, que hostilizam os gentios, que perseguem os seus apóstolos, eles fazem tudo para impedir a nossa pregação. Eles não querem que os gentios sejam salvos, eles não querem que os gentios ouvam as boas novas de Deus, eles não querem que esses gentios integrem a família da fé. É assim que esses homens viviam, irmãos. Uma das coisas mais perigosas que existe é quando uma pessoa, um grupo, um governante se levanta contra a pregação do Evangelho. Essa é uma das posições mais perigosas que alguém pode se encontrar. Uma pessoa que frustra ou procura todos os meios para impedir que o nome de Jesus Cristo seja conhecido. Então Paulo está dizendo que os judeus do seu tempo viviam assim. Esse é o povo que entristece Paulo, que rejeita a palavra. Esse é o catálogo de pecados que Paulo apresenta deles. E agora, irmãos, na última parte do verso 16, nós vamos ver Paulo apresentando as consequências dos pecados deles. Então, o que estava para acontecer com eles, diante de tanta incredulidade, tanta truculência e tanta perseguição a Cristo e aos seus mensageiros. Continue comigo no verso 16, eu estou no meio do verso, depois de falar que eles impediam de falar aos gentios para que estes sejam salvos, ele prossegue: a fim de irem enchendo sempre a medida de seus pecados. Então, o que Paulo está falando? Qual é a consequência? Paulo está falando, eles estão enchendo cada dia mais o copo da ira de Deus. Paulo aqui, irmãos, ele está ecoando uma fala de Jesus Cristo em Mateus 23. Vamos olhar, por favor, essa passagem. Mateus 23, verso 32. Você deixa aí o Tessalonicenses marcado. Mas vamos lá em Mateus 23, verso 32, vocês sabem que esse é o capítulo dos ais de Jesus, em que Jesus está endereçando palavras de maldição muito fortes aos judeus do seu tempo, e ele acusa eles de diversos pecados. E aqui no verso 32, Jesus apresenta o lugar onde eles estão no plano de Deus. Ele diz assim no verso 32:
enchei vós, pois, a medida de vossos pais. Então é como se eles estivessem colecionando junto com seus pais diversos pecados, até chegar o momento que o Senhor iria julgá-los. Então Paulo está falando que a condição dos judeus do seu tempo era essa. É como se as obras deles estivessem na balança, e Deus estivesse apenas esperando que essa balança alcançasse o peso final da sua tolerância, para que ele agisse contra esses homens. Então, encher a medida na Bíblia significa chegar ao limite, significa que a taça do julgamento de Deus encheu, e agora o julgamento é inevitável. Então ele está já antecipando o que iria acontecer com seus compatriotas judeus. Eles seriam severamente julgados por Deus. Eles ainda não tinham sido julgados, porque a medida da ira do Senhor ainda não tinha alcançado seu ápice. Então essa é a primeira consequência. E a segunda, final do verso 16, ele fala assim: a ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. Aqui, irmãos, tem uma forte discussão entre os historiadores do Novo Testamento sobre o que seria essa ira que chegou. Porque ele fala no parágrafo anterior que eles ainda estavam enchendo a medida dos pecados, isto é, não havia acontecido o julgamento porque Deus ainda não tinha chegado no seu limite, e na frase subsequente ele diz que a ira já chegou. A melhor maneira de entender esse versículo é tentar compreender aqui que o apóstolo Paulo está utilizando o estilo profético do Antigo Testamento. Algumas vezes os profetas, eles falavam do julgamento futuro como se já tivesse acontecido. Então você que já leu os profetas com muita atenção, você deve ter percebido isso. Algumas vezes os profetas se levantam falando dos julgamentos que irão acontecer como se já estivessem ocorrido na história. Por exemplo, os profetas diriam: chorai, lamentem, recolham seus mortos. Então eles falam como se o julgamento já tivesse acontecido. Então esse é chamado pelos estudiosos das profecias de pretérito profético. Então é falar de uma coisa futura como se tivesse acontecido no passado. Então Paulo está assumindo esse estilo, retratando o juízo futuro sobre os judeus, como se já estivesse ocorrido no passado. Agora o ponto aqui que nos interessa é: quando essa condenação chegaria aos judeus? Essa ira seria derramada neles? Há duas respostas a essa pergunta. A primeira: a ira de Deus foi manifestada na queda de Jerusalém. No ano 70, Tito, que se tornaria futuramente imperador romano, ele cercou Jerusalém, e Jerusalém foi destruída de uma forma terrível. Mais de 3.000 judeus foram crucificados naquela ocasião. Faltou inclusive madeira para crucificar mais judeus. Foi uma coisa muito truculenta. Então essa ira que seria derramada nos judeus já tinha sido antecipada por Jesus no Novo Testamento. Quando ele olhou para aquelas pedras, está lá no início de Mateus 24, os discípulos chamando Jesus para admirar o templo. Olha, Senhor Jesus, que pedras preciosas, que templo maravilhoso. E Jesus olha para aquela construção toda, o que ele diz? Não vai prevalecer pedra sobre pedra. Então Jesus já estava antecipando ali que aquele templo seria destruído. Então Paulo está se referindo a essa ira de Deus que seria derramada na própria nação de Israel. E a segunda manifestação dessa ira é a própria condenação eterna. João 3, versículo 36, fala que todo aquele que não permanece no Filho, nele está a ira de Deus. Então aqui, como eu disse, Paulo está utilizando um recurso profético. É mais ou menos como ele estivesse dizendo o seguinte: olha, diante de toda essa lista de pecados que vocês têm, todos os pré-requisitos para o juízo de Deus já foram satisfeitos. A taça de Deus já está se enchendo. O julgamento contra vocês é simplesmente inevitável.
E é por isso que ele fala da ira em termos passados. Então, irmãos, esse é o povo pelo qual Paulo se entristece. Esse é o povo que teve muitas oportunidades, mas é o povo que rejeitou, que matou Cristo, que perseguiu os profetas, que matou profetas, que perseguiu os apóstolos, que odiavam os gentios, que nem entravam no céu e nem gostaria que as pessoas assim entrassem. Então, meus irmãos, essa é a exposição do texto, tá? E eu quero passar aqui para 3, 4 lições, se o Senhor assim nos permitir. Eu preciso fazer uma nota, uma espécie de uma nota teológica sobre essa questão de Israel, que essa questão é uma questão importante e que até divide alguns intérpretes da Bíblia. Então, irmãos, apesar de todos esses pecados, grave bem isso, Deus ainda tem um plano para a nação de Israel. Paulo aqui, ele está falando da incredulidade dos judeus, mas lembre-se, ele não está falando de cada judeu em específico. Ele está falando daquela geração que matou o Senhor Jesus Cristo e perseguiu os apóstolos. Eu estou falando isso, fazendo essa separação, porque a Bíblia dá conta de que haverá uma salvação de proporções nacionais para Israel no futuro profético. Eu queria olhar com vocês apenas 2 passagens. A primeira é Romanos capítulo 9. Vamos até lá, por favor, em Romanos 9, porque essa explicação que eu pretendo dar aqui para os irmãos agora, ela vai contrabalancear toda essa rejeição que o apóstolo Paulo acabou de falar. Então, o mesmo apóstolo Paulo que denuncia em Tessalônica essa rejeição terrível dos judeus, é o mesmo apóstolo Paulo que vai falar da redenção da nação judaica. E você precisa ter essas 2 verdades em mente para ter uma visão mais abrangente da Bíblia. Então, eu estou lendo Romanos 9, versículo 4, veja o que ele diz aqui. Aqui é o apóstolo Paulo falando, o mesmo Paulo que escreveu Tessalonicenses. Ele fala assim: são israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas, deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Quero chamar a sua atenção aqui para o tempo verbal. O tempo verbal está no presente. Ele diz assim: pertence-lhes a adoção. Veja, Paulo não diz pertenceram-lhes a adoção, pertenceram-lhes a glória, pertenceram-lhe as alianças, como se eles tiveram um dia, mas perderam por causa da incredulidade, como alguns intérpretes acreditam. Então Paulo não diz isso. Paulo fala que esses benefícios ainda pertencem aos judeus. Mas uma passagem que para mim é a mais clara de todas do Novo Testamento é Romanos 11. Essa passagem é uma passagem que todos aqueles que acreditam que os judeus não têm jeito para eles, não têm redenção, precisam lidar com essa passagem aqui, e até hoje nenhum dos que defendem essa teologia conseguem lidar com esse texto de uma forma muito apropriada, porque esse texto aqui é eloquente simplesmente. Então veja só, Paulo diz assim, versículo 25: porque não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério. Então ele está escrevendo para uma igreja cristã, e ele fala que vai revelar para eles um mistério, né? A palavra mistério no Novo Testamento significa uma verdade que esteve oculta, mas que com a chegada de Jesus Cristo essa verdade se torna clara. Então ele diz que tem um mistério. Que mistério é esse? Ele diz entre parênteses, para que não sejais presumidos em vós mesmos. Então ele falou: gentios, eu estou escrevendo isso aqui para vocês não ficarem arrogantes. É isso que ele está falando. Agora veja o mistério. Que veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Então o que merece destaque aqui no verso 25. Primeiro, o endurecimento a Israel é permanente? Não. O endurecimento, diz Paulo, é em parte. Isto é, esse endurecimento, essa rejeição de Israel ao Cristo
tem data para acabar. Não é um estado permanente, é um estado passageiro. Quando é que essa rejeição de Israel vai acabar? Ele continua no versículo 25. Até que haja entrado a plenitude dos gentios. Então, os judeus, diz o apóstolo Paulo, o mesmo que denunciou todos aqueles pecados, ele está dizendo aqui, que essa rejeição, esses pecados terríveis que eles cometeram, esse estado de rejeição, de ódio, não permanecerá eternamente. É apenas em parte. Tem data para acabar. Quando é que vai acabar esse estado de rejeição? Quando entrar a plenitude dos gentios. Isto é, quando Deus completar o seu plano de salvação entre os gentios. No dia que o último gentio, que está listado, cujo nome está no livro da vida, for salvo pelo Senhor Jesus Cristo, e a era dos gentios encerrar, o endurecimento de Israel vai acabar. É isso que Paulo está dizendo no versículo 25. E para não deixar dúvida, o apóstolo Paulo cita 2 profetas do Antigo Testamento para salientar essa ideia. Veja aí, versículo 26. E assim, todo Israel será salvo. Então veja, todo Israel daquela geração será salvo. Aqui ele não está falando do Israel que rejeitou o Messias, mas ele está falando daquele Israel que vai existir no momento em que ocorrer a plenitude dos gentios. Todo Israel será salvo. E agora ele cita 2 profetas, ele cita Isaías e Jeremias. Em Isaías, versículo 26, ele lembra que Isaías diz o seguinte: virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. A pergunta aqui, irmãos, quem é o libertador? Quem vocês acham que é? É Jesus Cristo, é o Messias. Então, o Messias virá. Note que Paulo está falando isso como um evento futuro. Jesus Cristo aqui já tinha morrido e ressuscitado. Mas ele diz, um dia o Messias vai voltar e Jacó será liberto das suas impiedades. Isso é, Jacó, Israel, será salvo dos seus pecados. No versículo 27, ele cita Jeremias. Esta é a minha aliança com eles. A pergunta aqui, irmãos, é com eles quem? Com Jacó, com Israel. É a minha aliança com eles quando eu tirar os seus pecados. Então Deus, o apóstolo Paulo está chamando o profeta Jeremias para dizer, existe uma aliança que Deus fez com Israel, e nessa aliança Deus prometeu que iria tirar deles todos os seus pecados. A pergunta é, isso aconteceu, irmãos, com Israel? Isso aconteceu em proporções nacionais? Isso não aconteceu. Paulo está retratando esse evento como sendo no futuro. Então quando a plenitude dos gentios se concluir, esse endurecimento vai acabar, Israel vai ser salvo, as impiedades vão ser superadas, os pecados deles vão ser perdoados. Por quê? Porque Deus tem uma aliança com eles, e essa aliança de Deus é inquebrável. Mas note que ele continua. No verso 28 ele fala sobre o estado atual de Israel. O estado atual é para você entender como é o nosso relacionamento com os judeus, né? Aqui eu gosto de brincar dizendo que é um caso de amor e ódio. Veja aí, no verso 28. Quanto ao evangelho, eles são inimigos por vossa causa. Quanto, porém, à eleição, eles são o quê? Amados por causa dos patriarcas. Então, qual é o nosso relacionamento com os judeus hoje? Paulo está dizendo, é amor e inimizade, é amor e ódio. Então, eles são inimigos do evangelho. Por quê? Porque eles ainda estão nessa estação de incredulidade. Mas eles são amados por causa da eleição. Isso é muito importante, irmãos. Então Paulo está dizendo que aquela eleição de Israel, ela não caiu por terra. Eles são amados, eles são parte dela ainda. Agora, a questão é, por que Deus vai salvar Israel depois de tudo que Israel fez? Nós acabamos de ler lá em Tessalonicenses, Paulo dando uma descrição de pecados terríveis. O maior de todos foi matar Cristo. Por que Deus ainda vai salvar esse povo? Paulo responde no verso 29, olhe comigo aí. Ele diz, porque os dons e a vocação de Deus são o quê? Irrevogáveis. Irmãos, é muito difícil discutir com esse texto. Que dons, que vocação ele está falando aqui?
Os dons que ele está falando tem a ver com os dons da salvação, os dons relacionados à aliança, as bênçãos que Deus prometeu a Israel. Deus prometeu a Israel uma terra, Deus prometeu que a terra seria do Eufrates até o rio Nilo, e nunca essa profecia foi cumprida, nem nos melhores tempos de Israel. Os dons de Deus são irrevogáveis, a vocação, o chamado, a eleição de Deus é irrevogável. Então uma pessoa que acredita que Israel perdeu o seu status de povo eleito porque rejeitou o Messias, é como se não cresce que a eleição é irrevogável. Então se você acredita que o decreto da eleição é irreversível, você vai ter que concordar que Israel é o povo eleito e Deus tem um plano para eles, é o que Paulo está argumentando aqui. E aí Paulo, no verso 30 a 32, ele compara a incredulidade de Israel com a nossa incredulidade. Ele diz assim, porque assim como vós também outrora fostes desobedientes a Deus, aqui ele está falando com gentil. Quando ele falar vós, aqui leia-se gentios. Então ele está falando conosco. Porque assim como vós também outrora fostes obedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia à vista da desobediência deles. Então desobediência deles quem? Dos judeus. Então Paulo está falando, vocês receberam misericórdia porque os judeus rejeitaram. Então esse é um mistério que Paulo está falando. Então para o evangelho entrar para os gentios, precisou da desobediência dos judeus. É isso que Paulo está argumentando. Verso 31. Assim também estes, agora, foram desobedientes, para que igualmente eles alcancem misericórdia à vista do que vos foi concedido. Então, a desobediência deles trouxe a misericórdia para nós. Mas vai chegar a hora que Deus também vai dar a eles a mesma misericórdia que deu a nós um dia quando nós éramos desobedientes. Esse é o argumento de Paulo. Então, por que Deus vai salvar Israel? Primeiro, porque a vocação dele é irrevogável. E segundo, porque Deus é misericordioso. Deus é misericordioso com povos desobedientes, é o que ele está falando. Então, irmãos, tem essas passagens aqui, como eu disse, esse texto é muito difícil de dar uma outra interpretação. Vocês viram que eu fiz uma leitura natural do texto. Agora, vão para Zacarias capítulo 12, e com Zacarias 12 eu vou fechar esse argumento aqui. Zacarias capítulo 12, versículo 10. Desculpe, é isso mesmo, Zacarias 12, verso 10. Zacarias está falando sobre o povo judeu aqui, e ele está se referindo a tempos futuros. Vocês vão ver isso aqui. Isso aqui não está falando de tempos passados, mas de tempos futuros. Ele diz assim: e sobre a casa de Davi, e sobre os habitantes de Jerusalém, primeiro, derramarei o espírito de graça e súplicas. Então Deus está dizendo, no futuro, eu vou dar para vocês graça, e vou derramar em vocês espírito de súplicas. Em outras palavras, Deus vai dar ao povo de Israel a graça de orar, de voltar a orar ao Deus verdadeiro, coisa que eles não fazem mais. Agora veja essa frase é importantíssima. Olharão para aquele a quem traspassaram. A pergunta é, quem é a pessoa que os judeus traspassaram? O Senhor Jesus Cristo. Eles olharão para ele. E o que eles farão? Restante do versículo. Pranteá-lo-ão, como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Irmãos, precisa de mais clareza do que um texto desse? Eles vão olhar para o Cristo. Eles vão olhar para o Cristo que um dia eles feriram, e eles vão chorar por isso. Então aqui está falando, não está falando de um judeu, não está falando apenas de um grupo de judeus, está falando da cidade de Jerusalém, está falando da nação de Israel. Eles vão olhar para aquele que um dia eles traspassaram e eles vão chorar, eles vão se arrepender, eles vão sentir remorso pelo pecado terrível que o povo deles cometeu ao longo da história. Então, é isso que a Bíblia diz a respeito dos judeus. Então, eu estou pondo isso aqui diante de vocês para tentar equilibrar as duas coisas. Lembra que é o mesmo apóstolo Paulo que deu aquele catálogo de pecados
que aparentemente diz, ó, esse povo judeu não tem jeito, é o mesmo apóstolo Paulo que vai falar a respeito da salvação futura desse povo. Então nós precisamos manter essas duas distinções para ter uma boa leitura da Escritura. O fato, irmãos, é que a Bíblia promete que na próxima etapa do processo redentivo, Deus vai trazer os judeus para perto de si. Pois bem, vocês estão comigo aí? Já tem alguém cansado? Estão dormindo? Eu não terminei ainda aqui não, viu? Quando eu fico uma semana sem pregar na igreja, esse tipo de coisa acontece, né? Essas coisas, né? A gente prega muito tempo, fica com saudade da igreja e prega muito tempo. Mas segura aí mais um pouquinho, viu? Está acabando. Eu queria me dirigir agora, nessa segunda parte, para aquelas pessoas que ainda não creram no Senhor Jesus Cristo. Então, nós lemos nesse texto aqui uma advertência de Deus para as pessoas que estão adiando, para aquelas pessoas que têm oportunidade, mas elas ficam rejeitando a oportunidade que Deus dá. Então, tem uma mensagem para você nessa passagem. A mensagem é que Deus tem um limite para a sua paciência. Então, foi assim com o povo judeu. Foi assim com as nações ímpias da terra prometida. Lá em Gênesis 15, versículo 16, Deus chama Abraão e diz para ele assim: Abraão, os seus descendentes um dia vão ocupar essa terra, mas não agora, não vai acontecer isso na sua geração, só vai acontecer daqui a 400 anos, porque eles ainda não alcançaram a medida dos seus pecados. Então é como se Deus dissesse assim: eles não pecaram o suficiente ainda para justificar a destruição completa deles. Então, irmãos, amigos, Deus tem paciência, mas a paciência dele tem um limite. E esse mesmo processo está se desenrolando na nossa história. É esse processo que explica essa aparente inatividade de Deus. Vocês às vezes não têm essa sensação? A gente vê a maldade se desenrolando, o mundo se tornando cada vez pior, e nós perguntamos onde é que está Deus? Porque Deus não está fazendo nada, porque Deus não interfere do mesmo jeito como ele interferia nos tempos bíblicos. A resposta, meus irmãos, é essa: a medida do pecado ainda não encheu. Não chegou ainda num ponto em que a paciência de Deus vai se acabar. Mas a Bíblia deixa claro que um dia a paciência de Deus se acaba. Então é por isso que eu estou me dirigindo a você que ainda não creu em Jesus. Deus tem te dado oportunidades. Deus tem te dado muitas e muitas ocasiões em que você pode se render a Ele, em que você pode se converter a Ele, em que você pode segui-lo. Você já ouviu por A mais B o que é a verdade de Deus, o que é o Evangelho, mas talvez você está adiando. Pode chegar um dia em que você vai procurar o arrependimento, mas não vai encontrar mais. Você sabia que isso existe na Bíblia? A Bíblia fala que Esaú foi assim. Esaú chegou uma certa hora que ele procurou o arrependimento, mas Deus não deu mais, porque a Bíblia retrata o arrependimento também como sendo um dom de Deus. Ele dá, mas ele pode tirar. Então não adie mais. Irmãos, nós temos uma ira terrível prestes a ser derramada nesse mundo. Não pense que isso vai acontecer. Não pense que isso não vai acontecer. Não caiam no engodo de que o mundo está caminhando normal demais para que a ira seja derramada aqui. Não caiam nesse engodo, porque Jesus falou que foi esse engodo que os habitantes de Sodoma, que os habitantes do tempo de Noé um dia caíram. Eles se casavam, se davam em casamento, está tudo bem, a vida está na sua normalidade. E quando eles menos esperavam, o juízo chegou. Então não caia nesse engodo. Em breve haverá uma visitação severa do Senhor contra os pecadores desse mundo. E se você não se refugiar em Cristo, toda essa ira, todo esse cálice será derramado em você. E só há uma maneira de você escapar dessa ira vindoura: é você se refugiando em Cristo, é você se curvando diante de Jesus Cristo, é você acolhendo a palavra que está sendo pregada aqui hoje à noite como sendo palavra de Deus. Deus está falando comigo, eu vou atender esse chamado de Deus, eu vou crer nele. Mas cada vez que você rejeita,
você se torna ainda mais responsável diante do Senhor. Terceiro lugar, queria dar uma palavra com a igreja. Queria lembrar os irmãos, e essa passagem ensina a gente isso, que você não precisa ter muitos anos de convertido para ser espiritual. Aqui nós temos uma igreja que era espiritual, porém nova convertida. Ser espiritual, irmãos, não é algo progressivo, é algo imediato. Sabe o que é progressivo? É a maturidade. A maturidade, de fato, envolve idas e vindas, acertos, erros, uma sequência de experiências acumuladas. Então, para você ter maturidade, você tem que transitar um tempo aí pelos caminhos, idas e vindas da fé. Mas para você ser espiritual, não. Você precisa apenas andar no Espírito, obedecendo ao Senhor. Então, mesmo sendo você um novo convertido, você pode ser espiritual. Veja que Paulo compara a espiritualidade dessa igreja recém-formada com a espiritualidade das igrejas da Judéia, que já eram igrejas estabelecidas, mais antigas. Ele diz, vocês estão perseverando no sofrimento do mesmo jeito que aqueles irmãos mais maduros na fé. Então você não precisa ter muitos anos para ser alguém espiritual. Ande no Espírito e obedeça a Deus, e você vai estar bem com o Senhor. Para a gente terminar, meus irmãos, uma questão que fica aqui diante de Deus, colocada pelo Senhor para todos nós. Como é que nós reagimos quando Deus fala conosco? O apóstolo Paulo diz que essa igreja acolhia aquilo que estava sendo dito como palavra de Deus. E o resultado disso é que a palavra de Deus continuava operando nesses irmãos. A pergunta que fica é, e nós? E você? Você acolhe a palavra de Deus? Ou você resiste à palavra de Deus? Quando a palavra de Deus fala com você, quando o Espírito Santo de Deus incomoda você, mostrando o que você tem que fazer, ou mostrando que você tem que deixar de fazer algo que você está fazendo, como você reage? Você sabia que essa é a explicação para o fato de que existem muitos crentes infrutíferos na igreja? Crentes que não estão crescendo espiritualmente, que não estão galgando experiências profundas com Deus, que há crentes imaturos, carnais. Por quê? Porque há tanta gente assim dentro das igrejas? Porque eles resistem à palavra de Deus. Deus fala semanalmente, mas eles não acolhem. E o fato deles não acolherem, Paulo disse aqui indiretamente, a palavra se torna infrutífera. Não há mudança, não há transformação, não há crescimento, não há maturidade espiritual. Portanto, meus irmãos, não sejamos esse tipo de pessoa. Vamos acolher a palavra de Deus. Vamos acolher a palavra de Deus com arrependimento. Quando Deus falar algo com você que te incomodou, peça perdão ao Senhor. Senhor, me perdoa, eu entendi a tua palavra, o Senhor falou comigo. Quando você ouvir a palavra de Deus, reaja à palavra de Deus com gratidão. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor tem sido paciente, o Senhor não desistiu de mim ainda. Receba com paciência, receba com submissão. Senhor, eu vou obedecer, eu vou te servir verdadeiramente. Receba com alegria, sabendo que o Deus do céu se importa com você. Irmãos, se nós fizermos isso, a palavra de Deus vai permanecer viva dentro de nós, talhando Cristo no nosso rosto, superando as nossas deficiências e preparando o nosso coração para a vida eterna. Vamos acolher a palavra de Deus. Essa é a igreja que Deus abençoa. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Que a palavra de Deus habite ricamente o nosso coração. Amém. Vamos orar ao Senhor. Te bendizemos, Senhor, essa noite. Te glorificamos, porque o Senhor é bom, generoso, cheio de misericórdia e graça. Te agradecemos porque o Senhor se manifestou a nós, nos deu o teu Santo Espírito e a tua palavra como nosso guia e alimento. E hoje, diante dela, Senhor, nós desejamos de todo o nosso coração sermos o tipo de povo que acolhe a tua palavra, que recebe a tua palavra como sendo enviada do céu, que se submete a ela, que segue, que se alegra com ela e que permite que ela habite o coração, produzindo transformação.
Eu oro por todos aqueles, Senhor, que não estão nessa condição, por aqueles que têm reagido com incredulidade, por aqueles que têm adiado o comprometimento contigo. Eu oro, Senhor, para que essa noite seja o dia em que o Senhor derramará espírito de graça e de súplicas. E essas pessoas olhem para o Cristo crucificado e sejam transformadas e venham a se comprometer com Ele verdadeiramente. Nós te agradecemos, nós bendizemos o teu nome, em Cristo Jesus. Amém.